No mês de conscientização do autismo, você acompanha aqui no Rádio News uma série de entrevistas exclusivas com profissionais da Unifage. Nesta quarta-feira, a entrevista é com o advogado e professor do curso de Direito da Unifage, Júlio Ballerini, sobre a legislação e os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA. O transtorno do espectro autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento, condição que compromete a comunicação e interação social associada a padrões de comportamento restritivos e repetitivos. Estima-se que afete cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, as pessoas com TEA têm os mesmos direitos garantidos a todos os cidadãos do país pela Constituição Federal de 88 e outras leis nacionais. Mas existem algumas outras leis que são específicas. Você sabia, por exemplo, que existe uma lei federal desde 2012 que considera pessoas no espectro autista como sendo deficientes para todos os efeitos legais? Pois é, eu estou falando da Lei número 12.764 de 2012. Ela é importante pois permitiu abrigar as pessoas com TEA nas leis específicas de pessoas com deficiência como Estatuto da Pessoa com Deficiência, bem como nas normas internacionais assinadas pelo Brasil, como a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Além dela, foi sancionada em 8 de janeiro de 2020 a Lei 13.977, conhecida como Lei Romeu-Mion, que criou a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Para falar sobre esses e outros direitos do autista, que ainda são desconhecidos por muitos, convidamos aqui o advogado Júlio Ballerini. Ele é magistrado aposentado, professor no curso de Direito do Centro Universitário de Jaguariúna, Unifage, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela USP, mestre em Processo Civil pela PUC de Campinas, embaixador do Direito à Saúde da AGETS, LIDE, e membro do IBDFAM. Doutor Júlio, seja bem-vindo à Rádio Estrela FM. Bom dia, senhores ouvintes. É uma grata satisfação estar aqui para falar de um tema muito relevante na sociedade de hoje, que busca condições de cidadania adequada, como no caso aí da pessoa com a TEA, né, que é o espectro autista. Certo. E são, assim, muitas leis e muita gente às vezes desconhece, né? Se a gente entra na internet, o que tem de pergunta na internet é incrível, né? Para começar, qual que é a importância dessa Lei 12.764, conhecida como Lei Berenice Piana, né? Que introduziu aí né, a pessoa com transtorno do espectro autista dentro da lei da deficiência? O que a gente tinha antes dessa lei era o seguinte, era um amontoado de várias leis, leis estaduais, leis municipais, algumas leis previdenciárias, havia uma bagunça. O Brasil tem cerca de 2 milhões de leis entre normas, é muita coisa, quer se regular muita coisa. E estava tudo muito espalhado. Nós não tínhamos ainda a lei federal, né, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015, certo. Foi 3 anos depois. Então o que acontecia? Havia muita dúvida no seguinte sentido, o autismo, se falava em autismo, não se falava já no TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Sim. Mas já foi um primeiro passo muito relevante, tá? Porque aí sistematiza e fala, olha, tudo que você está dando para qualquer pessoa em situação de deficiência, você terá que estender também para o autismo. O autismo é sério, tá? O autismo não é uma situação que se possa brincar com ela. Eu falo isso porque hoje, modernamente, a gente fala em TEA. Sim. Porque você tinha o autismo, a pessoa já pensa somente na hipótese do autismo grave, aquele autismo severo. Sim. Onde a interação social acaba ficando bastante prejudicada e a pessoa tem dificuldade de exprimir a própria vontade. Mas não é. Nós temos pelo menos 3 graus de autismo. Isso mesmo, tá? né? E havia muita dúvida. Olha, eu tenho um autismo leve, tá? Eu terei direito? Aí não, aí vem a lei Berenice Piana e fala com todas as letras. Pessoa com qualquer das hipóteses categorizadas como autismo ou dentro do TEA terá direito aos mesmos benefícios que qualquer outra pessoa com deficiência tem. Então incluiu aí aqueles 3, são os 3 níveis, né? 3 níveis, certo. 1, 2 e 3. 3, né? Entendi. E essa novidade, essa lei agora, Romeu-Mion, que é a lei mais nova aí que nós temos, né? Qual que é a novidade trazida por essa lei? Olha, veja bem, o Brasil é um país muito grande, né?
há muita dificuldade de saber o que é sério, o que é fraude, documentos. Tem gente que tira RG num estado, outro estado, cada um com um número. Tivemos um caso agora até de magistrado, né? Fez faculdade comigo e é do meu concurso de magistratura. Meu Deus, olha só como o mundo é pequeno. Desde o banco acadêmico ele se identificava como Sir Edward. Meu Deus. Né? Mas enfim, outra história. Outra história. E é uma dificuldade um país dessa dimensão, com as disparidades regionais, tem estruturas burocráticas muito bem organizadas e estruturas burocráticas precárias. O que a lei Romeu Mion faz, ela não traz um direito novo, vamos assim dizer. Sim. Mas ela introduz, tá, na própria lei Berenice Viana, introduz na lei a necessidade de se aperfeiçoar o CAD único, né, o Cadastro Único para Benefícios Sociais, certo, criando o CAD Ah, existe um CAD-TEA agora. Agora vai ter, porque aí a pessoa vai, né, com essa certidão, né, o documento de identificação pessoal de TEA, certo, tá, também chamado CIP-TEA, vai fazer a sua identificação formal, poderá tirar um novo RG gratuitamente para constar do RG que a pessoa tem o TEA, certo, tá, para facilitar a vida dela, e disciplina a utilização do quebra-cabeça, que agora eles querem usar como girassol. O girassol, né? Mudou, né? O girassol, não, é que o girassol ele vai abranger todas as vulnerabilidades. Ah, certo. Tá, o girassol vai ser um grande grupo, né, onde a pessoa com TEA pode optar se quer ficar no TEA e se identificar como TEA. Certo. Porque a pessoa pode querer não expor o que ela tem. Então ela iria para o girassol. Olha, eu tenho uma vulnerabilidade, não quero dizer qual é. Qual é? Faz o girassol. Não, eu não tenho nenhum problema em falar que eu tenho TEA. A pessoa não deve ter mesmo. A minha família tem em casa, a gente aborda isso muito naturalmente. Sim. Tá? Como a pessoa tem uma dor de dente, a pessoa também pode ter um desequilíbrio sensorial. Sim. Né? Não há por que se ter qualquer pendor ou ficar com receio de preconceito. Uma coisa muito natural. Tá? Então a pessoa poderá se identificar com o emblema lá do quebra-cabeça. Aquele quebra-cabeça. Para facilitar olha, uma coisa que nem eu sabia, porque havia essa diferença entre girassol e quebra-cabeça. Estou aprendendo agora. O girassol vai abranger vários. Ah, interessante. Ele aborda outros transtornos também, o girassol? Sim, né? Falam até que, aí já puxando a brasa para minha sardinha, até o TDAH. É isso que eu queria saber. TDAH vai virar agora... eu tenho TDAH, não tenho o menor problema com isso também. Sim. Às vezes é bênção, às vezes é maldição. Exato. Né? A pessoa com TDAH, por exemplo, que vai virar, a lei já está em fase avançada para também incluir o TDAH. Olha, que interessante. E talvez o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, também nesse espectro de abrangência. Certo. Eu posso optar lá, se eles criarem algum modelo para o TDAH, né? Deve ser que nem a Disney lá, o cabelinho arrepiado, estressado, né? Deve ser, deve ser, viu? Assim. E aí eu vou poder optar se eu quero girassol ou se eu quero o emblema típico do TDAH para ter, por exemplo, questão da vaga, né? Acessibilidade, prioridade de tratamento e por aí vai. Interessante. E existem outras legislações mais específicas que regulam questões do cotidiano da pessoa com um transtorno do espectro autista? Olha, basicamente você tem a 8989 de 95, né? Que ela facilita a todos a obtenção e registro, facilitação dos direitos necessários ao exercício de cidadania. Ah, certo. Então eu tenho qualquer problema para conseguir um documento, eu já vou direto no CREAS ou em qualquer autoridade e já faço uma denúncia, porque quem dificulta a minha vida na burocracia para que eu possa exercitar o meu direito, sim, ele se enquadra hoje como uma pessoa que pratica barreira atitudinal, barreira de atitude. Sim. Que é a mesma coisa de eu barrar a entrada de alguém, eu começar a colocar entraves burocráticos. Fazer empecilho para a pessoa não conseguir fazer aquilo. Entendeu? Interessante. Nós temos a legislação que disciplina a tarifa de água, tarifa até ia de perguntar luz, essa também, né? isso. Então nós temos legislações específicas, sem contar que você pode estar dentro, por exemplo, da lei do plano de saúde, no que tange a vedação de preconceito, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele se interpreta em conjunto com essas duas leis, quando o menor em situação de risco ele estiver no quadro de TEA. Então certo. Você não exclui uma para aplicar a outra, você abrange o que tem de positivo nas duas para propiciar que a pessoa tenha mais benefícios. Porque olha. A legislação parte que ela tem uma vulnerabilidade
então ela não pode ser tratada de modo igual, formal, rígido com as demais pessoas. Como ela tem uma vulnerabilidade, o Estado e a legislação, eles suplantam a vulnerabilidade concedendo algum grau de facilidade para atingir essa igualdade formal. Para que atinja a igualdade, né? Exatamente. E aí até perguntar mesmo, se existem isenções, né, para pessoas autistas ou para pais de filhos autistas, como a gente estava falando, você até colocou desconto na conta de água, de luz, tem aquela história também de acompanhantes de pessoas autistas terem direito a 80% de desconto em passagens aéreas. Existem essas coisas? Existem, tá? Mas temos que ver que são bastante específicas. Ok. Tá? Por exemplo, conta de luz. Sim. Basta que você tenha uma pessoa com o quadro de TEA na sua residência, mas há um requisito para que ela entra, na verdade, naquela tarifa social de energia elétrica, TSE, tá? E não é qualquer pessoa que tenha TEA que terá direito a isso. Olha que interessante. Porque se condiciona ao fator social. Qual o fator social? Nesse caso, a renda familiar não pode exceder a 3 salários mínimos. Entendi. Quer dizer, não adianta só ter a questão do autismo, tem que ter a questão social junto. Tem que ter a questão social junto. Ok. Ou seja, a família, a mãe ganha um salário, o pai um salário, os filhos não trabalham, então aí pode conseguir até 65% de desconto. Certo. Os descontos vão até o ponto de 65%. Mas o que varia? Varia o consumo. Certo. Uma residência lá que se enquadre nesse perfil social e consuma até 30 kW, não passe disso, ela vai ter o desconto de 65% da tarifa. Certo. Tá? Da água é no mesmo sentido? O desconto da água? A água vai ter uma outra questão. É outra? A água é uma lei diferente, são leis diferentes. Certo. Tá? A água hoje ela é considerada um recurso mais escasso até do que a energia elétrica, né? Que a gente acaba conseguindo por outras fontes, eólica, né? Então a água, como é um aspecto de pandemia global, crise global generalizada, ela virou até, não sei se vocês acompanharam, ela é considerada hoje direito humano fundamental da humanidade. Sim, é verdade. A água é a 6ª geração de direitos humanos. É verdade. Né? Então ela tem alguns requisitos mais rígidos. Quais rígidos? Para você pedir o desconto da tarifa de água, você tem que levar como documento a comprovação de que você tem BPC. Que você está recebendo benefício social lá, LOAS. Entendi, né? Então você tem que ter o BPC para poder receber. Você tem que estar no quadro do BPC LOAS para você poder estar se cadastrando no desconto à água. Desconto à água, certo. Então é outra regra. É outra regra. Certo. E tem isenção de algum imposto também? Vamos fazer a briga dos impostos agora. O país está pegando fogo. Essa questão do imposto está complicada. Veja bem, nós temos a legislação que dá isenção de IPI e de ICMS para insumos, no caso da compra de veículo necessário para o transporte da pessoa com TEA. Tá? E temos aí o geral, né, que é o imposto de renda de aposentadorias e pensões, que vale para qualquer pessoa com deficiência. Vamos explicar isso. Certo. O que está pegando? Embora a lei garanta que se eu tiver aí o TEA, eu possa adquirir um veículo a cada 3 anos, até o limite, que hoje deve ser 80, 90 mil reais lá pelo número de unidades fiscais, tá? E a cada 3 anos eu posso trocá-la, com as adaptações necessárias ao TEA, tá? No finalzinho já de 2022, na transição, foi em dezembro, nos últimos dias, na transição de um governo para outro, veio um decreto e depois veio a resolução da Receita Federal. Certo. Tá? Já em 2023. E eles colocaram lá uma coisa que não está na lei. Que é assim, tem que ser severo. O grau tem que ser o TEA 3. Nesse caso tem que ser o nível 3. Teria que ser suporte. o nível 3 e teria que a pessoa estar impossibilitada de guiar. Meu Deus. Mas espera lá, isso não está na lei, gente. Mas, né? E decreto não muda a lei. Não muda a lei. Muito menos portaria de Receita Federal.
Eles fazem com isso um filtro, uma barreira atitudinal, obrigando a pessoa a ter que ir atrás de um advogado e mover a ação. E ter que mover a ação, olha só. E dar a ação. Dar a ação por quê? Porque decreto não muda a lei. Tá? Se a lei falar, olha, eu quero que seja só para aquele quadro, temos um Congresso eleito para isso. Exato, a lei vale mais, óbvio, né? Se criticava muito no governo militar o presidente poder legislar por medida provisória, era na época decreto-lei, isso é. Né? Depois veio a medida provisória, que é bastante restrita, né? Então você não pode dar liberdade a quem estiver no governo 4 anos, enfim, de ficar mudando uma coisa que o Congresso levou anos para aprovar. Certo. Então acaba se ganhando a ação com base numa situação dessa, mas tem que entrar com a ação. Nesse caso, então, precisa ter um advogado, né? Precisa constituir um advogado. Né? Para a defensoria, quem ganhar até 2, 3 salários mínimos pode procurar a defensoria. Tem defensoria pública também. Aí tem que ver a pessoa, né, a especialização para mover esse tipo de ação tributária, tem que ter lá um requisito. Para imposto de renda, qualquer pessoa com doença grave, tá? Ou que esteja numa situação de vulnerabilidade pela deficiência, ela vai deixar de pagar imposto de renda, tá? Por conta da sua condição, mas apenas no que tange aposentadorias e pensões. Certo. O salário da ativa vai pagar o imposto de renda. Tem que pagar. Tem hoje um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, que não sei se vai refrescar muito, que ele vai prever especificamente para pais de autistas e pessoas com autismo, tá? Uma isenção para quem ganhar até R$ 1.903. Certo. Um salário e meio, levando em conta o salário anterior. Tá? E o Brasil faz essas bondades, entre aspas, com um número fixo, como se não tivesse inflação. Ele bota um número fixo e não muda, né? Tá já R$ 2.500, já passou e fica fora. Exato. Então tinha que falar, olha, até um salário e meio, até alguma, tinha que modular de um modo diferente. Um modo diferente. E aí em questão, aquela questão dos acompanhantes de pessoas autistas, né, com desconto em passagem aérea, isso tem? Existe, tem previsão legislativa para isso. Perfeito. Tá? É uma relação de consumo, aplica Código do Consumidor também. Certo. Agora, o que a companhia aérea faz? Está errado, tem que reclamar. Você tem que ir na ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, invocar lá a Resolução 820, que é a que trata dessa questão do acompanhante da pessoa com TEA. Não é assim tão fácil, então, tá vendo só, né? Eu tô dando aqui uma dica para evitar o processo. Entendi. Tá? Por quê? A companhia aérea, ela exige, e está no direito dela de exigir, que o médico que acompanha a pessoa com autismo dê uma declaração no formulário próprio, que é o MEDIF. Tá. Então o médico, não vale o atestado médico, eles exigem o formulário próprio. Então quando você for viajar, planejar a sua viagem, já fale com o médico e peça para que ele preencha no formulário certo. Porque aí você entra com o pedido pelos canais da companhia aérea com aquele documento. E ela tem que analisar num prazo rápido. A resolução permita que ela coloque a junta médica dela para autorizar, confirmar que não tem fraude. Também tem isso. Mas qual que é o problema? Qual que é o grande problema? A companhia aérea faz o que nós chamamos de teoria dos jogos, teoria dos grandes números. O que é isso? Eu sei que eles vão entrar com ação, mas eu quero que me pague primeiro, porque o que eu vou ter que devolver eu já ponho em juros agora, enrolo bem o processo, quando sair lá na frente eu recebo e não tive o prejuízo. Isso se chama teoria dos jogos, é um ato de má-fé, um ato de litigiosidade indevida, é difícil de provar, mas a gente acaba tendo os meios para isso. Tá? Então o que eles fazem? Eles demoram muito para responder. Entendi. Para forçar a pessoa já entrar no judiciário e falar, marquei com 3 meses de antecedência a passagem, já está lá com 2 meses na mão deles, e eu não sei se eu compro a passagem, não compro, a hora que eu for comprar vai dizer que já não tem mais do lado, já vai complicar a minha vida. Isso eles fazem numa pressão velada para a pessoa pagar e depois discutir. Mas é correto que você já entre com a ação antes. Entendi. Aguarda lá, fala, eu estou apresentando hoje aqui o certificado MEDIF, o atestado MEDIF aqui, tá? E vou aguardar por 10 dias. Se vocês não me responderem em 10 dias, que é mais do que razoável, eu vou procurar um advogado. Porque aí eles já falam, esse aqui já vai brigar antes. Então eles já agilizam o processo. Pode ser que sim.
Interessante. E no SUS, né? Os autistas também têm alguns direitos no SUS? Sim, eles têm os mesmos benefícios e direitos, né, de qualquer pessoa com deficiência. Quem garante isso é a LBI, né? E antes já o garantia a Berenice Piana. Certo. Tá? Porque ela veio 3 anos antes do Estatuto com Deficiência. Do com Deficiência, isso. Que é de 2015, tá? E o Estatuto, ele acaba repetindo o que estava na Berenice Piana. Então, são os mesmos benefícios. O que certo. é? Basicamente, o mais importante é a prioridade do atendimento. Tá? Então, tem prioridade no atendimento. Tem prioridade. Perfeito. Você já chega lá, olha, caso de TEA. Eu não vou esperar a fila normal. Eu quero saber a fila de prioridades aqui. Quem é que está na minha frente? Eu passo antes. Tem muito pai que não sabe disso. Tem muito pai que não sabe disso. É direito da pessoa, então me dá por escrito qual que é a prioridade aqui lá na hora. Certo. Tá? Fala com a educação, né? Para evitar que o funcionário fala, tá me desacatando. Mas é direito da pessoa, então me dá por escrito aqui o que está acontecendo aqui. Eu quero preservar o meu direito. Certo. Isso tem que ser dado. Ah, mas o funcionário não quer dar. Chama a PM. Okay. Faz um BO para preservar direito. Tem que dar uma de Celso Russomano lá. Infelizmente, não é que o funcionário público, o hospital privado, vai fazer isso, porque... Mas se ocorrer de fazer, o cidadão tem como resguardar o seu direito. Tá certo. Tá? Além da prioridade de tramitação, tem direito a toda a equipe multidisciplinar necessária. Qual que é a grande reclamação hoje que a gente vê? Ah, mas o plano de saúde não quer cobrir o ABA. Ah, e tem isso mesmo. Ah, o plano de saúde não quer cobrir a fisioterapia. Ah, o plano de saúde não quer me dar um medicamento à base de canabidiol. Isso. Tá? Não adianta. Isso aí você vai judicializar e vai ganhar. Ah, interessante. Ah, mas eu não tenho plano. O Estado tem que te custear todo esse tratamento multidisciplinar, com fisioterapeuta, tá? Com acompanhamento psicoterápico, com o ABA, com tudo. Certo. Tá? Ah, o Estado não quer dar. Perfeitamente. A gente manda um ofício para a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde diz que não vai dar ou não responde, judicializa-se que vai conseguir a tutela judicial. E, professor, assim, qual o recado para pessoas que têm dúvidas, né? Porque tem muitas dúvidas, né, assim, em relação a esse assunto, aos direitos dos autistas, né? Consultar um advogado é sempre uma boa opção? Olha, tem uma campanha institucional da ASP, né, que diz, consulte sempre um advogado. Isso. Por quê? Porque o advogado, ele fez o curso dele, muitos até se especializam nisso. Na FAGE agora nós estamos pensando numa pós de direito de família. Olha, importante. E na matéria de direito de família a gente vai priorizar as vulnerabilidades em situações como essa. Tem muito hoje, né? E a gente entende que o profissional que esteja ligado a esse nicho de mercado, vamos dizer, na opção dele de atuação profissional, ele vai ter as melhores balizas de conhecer não só essa lei, mas outras, né? Por exemplo, jurisprudência do Código do Consumidor que aplica aqui, lei do plano de saúde e tal. Ele vai ter um conhecimento mais amplo do que a pessoa que não tem essa formação. E às vezes tem que entrar com ação. Mas para entrar com ação é bom já documentar antes. Certo. Então a pessoa não perde nada em consultando um profissional ético, a OAB tem uma lista dos vários profissionais que atuam na cidade, cada um conhece o seu, nem que seja de ouvir dizer. Sim. Né? E quem não tem condição de procurar um advogado, não tem problema nenhum, a OAB faz triagens semanais aí para atender a população carente dentro dos convênios que ela tem com a Defensoria Pública. Com certeza. Agora são 11 horas e 33 minutos e nós voltamos aqui à nossa entrevista, então, com o professor Júlio Ballerini, que é advogado e professor do curso de Direito da Unifage, para terminarmos, então, a entrevista. A gente vai falar agora em relação à aposentadoria, né? Como que funciona para a pessoa que tem o transtorno do espectro autista, e temos também uma questão que muitos pais querem saber e perguntam, né? O benefício de prestação continuada. Professor, puder explicar pra gente, então, esses dois quesitos? Vamos lá. Vamos lá. É uma coisa que gera muita confusão, tá? Isso. Uma coisa é aposentadoria, outra coisa é benefício, outra coisa é pensão. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes, cada um cabe numa situação diferenciada, tá? E o que a pessoa com TEA tem, assim como as pessoas com deficiência também têm, são critérios diferenciados de contagem, de fixação de valor de benefício. Certo. A reforma da Previdência impactou isso também, mas em linhas gerais a gente costuma dizer o seguinte, o que é previdenciário? Previdenciário que sai do caixa da Previdência, do INSS, tá? É aposentadoria e pensão por morte. Certo. Tá?
E o BPC, LOAS, né, esses benefícios, isso aí sai do caixa da assistência social. Da assistência social, isso. Tá? É verba diferente, é critério diferente, e que o INSS ali ajuda a controlar dentro da ideia de CAD único, de fiscalizar para evitar duplo recebimento. Sim. Tá? Vamos começar pelo mais simples, que é o benefício de prestação continuada. Aí. Tá disciplinado na Constituição, no artigo 230, né? E ali a gente observa que há alguns requisitos. Isso, é isso que eu ia perguntar. Tá? Tem que ter a pessoa com a deficiência grave, né? Ela é uma deficiência aí que não permite que a pessoa entre no mercado de trabalho. Ah, certo. Tá? Então tem ou que ela esteja prejudicada de modo permanente para esse mercado de trabalho. Tá? Não é um benefício de aposentadoria, mas isso acaba na hora levando em conta no critério técnico de perícia, né, e então, tudo mais. Certo. E há um critério aí que é muito questionado, que é o seguinte: para ter o LOAS, para ter o BPC, a pessoa teria que ter uma renda familiar de até 1/4 do salário mínimo per capita. Que é pouco, né, professor? Assim, então você pega R$ 1.500, divide por 4, seria como se cada membro da família tivesse menos de R$ 400 mensais. Isso mesmo. Mas calma que nós vamos pôr ordem no caos. Esse requisito é absurdo. E embora a Previdência negue os benefícios com base nele, o fato é que o Supremo Tribunal Federal já vem há algum tempo dizendo que esse critério não é absoluto. Ele é regra, mas comporta exceção. Que tipo de exceção? Poxa, eu ganho R$3.000, mas eu gasto 1.500 de medicamento. Aí já pesa no orçamento, né? Então tira esse 1.500, sobra 1.500. Em cima desse 1.500 que nós vamos calcular. Então tem algumas coisas que você tira. Tá? Quem vai ser o profissional mais relevante nesse caso é o profissional do CRAS. Porque aí você vai lá na assistência social do município, assistência social do município, vai conferir no primeiro momento aqueles quadros e vai atestar. Eu acho que a Constituição tinha que ser mudada para mudar esses termos, né? É verdade. Porque ela fala o seguinte: tem que aferir condições de miserabilidade. Tá? Eu acho que falar que é miserabilidade, eu acho que é uma palavra forte, né? Preconceituosa. Deveria falar questão de vulnerabilidade social. Exato. Tá? Fica uma coisa mais politicamente correta, menos agressiva. Mas enfim, o profissional do CRES, ele pode te auxiliar e falar: não, eu gasto tudo isso aqui por mês, o que sobra para mim aqui é ínfimo, e na nossa família nós precisamos disso aqui. Então ela tem condição de estar fazendo essa primeira triagem. Que é o que acontece, na verdade, em muitas famílias. Ali, ó, dá um laudinho. Esse pessoal aqui tá, na minha visão, dentro do perfil do CRES. Interessante. Porque aí facilita o advogado, ou a própria, embora não precise do advogado, a pessoa pode pedir diretamente isso nos aplicativos aí do Gov, tá? Sim. Nem pelo telefone mais eles estão fazendo, que era aquele 135. Nem pelo telefone mais? A gente não consegue falar e eles agora estão dando foco no aplicativo. No aplicativo. Tá? Bom, perfeito. No INSS, né? Mas enfim, um advogado já pode auxiliar a pessoa na coleta desses dados, organizar os documentos. Ela tá faltando isso aqui, já vai ali, para evitar que tenha um indeferimento por bobagem. Né? E a pessoa tem que começar outro procedimento. E tem casos de famílias que tem às vezes mais de uma criança, né? Sim, porque é renda per capita. A família tem... tem 2 crianças com autismo, e aí? 2 crianças com autismo. Tá? Eu já vi casos de famílias com 3 crianças. Temos que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa está nesse contexto, mas já está recebendo, por exemplo, um outro auxílio social que vai influenciar na per capita. Certo. Tem prefeitura que paga aí aquela bolsa de aluguel, aluguel social, tem os Bolsa Família. E aí influencia, né? Então tem uma série de coisas que vai afetar aí a renda da família. Exato. Tá? Então tem que ver caso a caso. Tudo tem que ser analisado caso a caso mesmo, né? Tudo tem que ser analisado. Senão a pessoa vai lá, não, meu olerite é esse aqui. Aí se bobear, até a pessoa, o Estado não está nem sabendo, e ela também não está sabendo porque é leiga, e ela está até recebendo indevidamente um benefício. Olha. E aí, quando ela entra com o pedido lá, sem ter se consultado antes, sem ter analisado, vai ser comunicado e ela vai perder os benefícios que recebe.
Puxa, que por confusão, extrapolação. hein? É, Então a pessoa tem que tomar pensar, cuidado. tem que estar orientada, né? Certo. Vão presumir que ela faz isso de modo criminoso, vai começar um processo criminal. E às vezes não é que seja criminoso. A pessoa, quando pediu, estava numa situação, conseguiu um emprego, não sabia que tinha que avisar e continuou e vai. E que acontece então, muito, aliás. É muito, né? Muita lei, as pessoas não conhecem a lei. Exato. A lei diz que elas devem conhecer, mas a gente sabe que a realidade é muito diferente. Exato, é isso mesmo. Tá? E o rigor que você tem com um professor com pós-graduação é um. O rigor que você tem com uma pessoa que mal concluiu o ensino fundamental. Exato, é diferente. Bem diferente. Aí é por isso que tem que se informar muito mesmo a respeito de tudo, né? O papel da mídia é fundamental. Um programa como esse aqui é excelente, digno de aplausos. Exatamente, para as pessoas saberem mesmo, né? O que elas têm que fazer, como fazer, porque às vezes as pessoas não fazem nada e nem vão atrás de nada porque não sabem, né? Exatamente. Esse que é o problema. E aí a gente entra no caso da aposentadoria. Isso, aposentadoria. Aí é outra coisa. Certo. Tá? Aí nós podemos pedir por tempo de serviço ou por idade, tempo de contribuição ou idade, tá? E aí nós temos que ver o seguinte, essa pessoa mantém vínculo com a Previdência? Tem que manter vínculo com a Previdência. Tem que pagar ali a Previdência, direitinho, né? Pode ter, por exemplo, ter pedido ali, você tem que ter pago pelo menos 12 prestações seguidas para continuar ligado ao sistema ou estar no período de graça. O que é período de graça? Está desempregado até 1 ano. Acabou de sair da licença maternidade, né? Tem lá os períodos de graça para você estar vinculado à Previdência. Ok. Mas eu estou desempregado há 2 anos e não contribuo mais. Vai ter que contribuir aí pelo menos mais um tanto. Para poder pedir a aposentadoria, que não se confunde com o benefício. Certo. Tá? No caso específico do TEA, para tempo de contribuição, aí nós temos 3 situações, dependendo do grau. Tá? Mas a regra geral, por exemplo, para quem tem grau 1, né, que é o mais brando, seria ter pelo menos 25 anos de contribuição ser homem ou 20 anos de contribuição ser mulher. Certo. E a partir desses períodos, por exemplo, o homem a partir de 25 anos ou a mulher a partir de 20, se contribuiu a maior, vai ter para cada ano completo 2% a mais de benefício. Certo. Pela regra geral. Essa que é a regra geral. Porque aí você vai calcular a base com 60% de todas as contribuições que vão ser levadas em conta no cálculo. E aí nós vamos fazer essa composição pelo período adicional que a pessoa foi recolhendo. Tá? Mas isso cai drasticamente quando você chega lá no grau alto, né, no grau 3, porque aí os lapsos são 23 e 18. Tá. Já cai para Cai mais. Cai mais, tá? Então, aí cada regrinha previdenciária, isso no tempo de contribuição, você faz isso. Exige a lei que tenha pelo menos 15 anos de deficiência. Aí já fica mais difícil. Olha, eu tive dificuldade a minha vida inteira, eu fui diagnosticado agora. Quando o teu profissional de saúde te diagnosticar, fala para ele: doutor, é possível determinar há quanto tempo eu já tinha isso? Eu desenvolvi agora, eu tenho desde pequeno, para já constar do laudo. Entendi, já tem que estar lá no laudo isso. É um buraco a menos para você cair e capotar na curva. Entendi, olha só, tudo você tem que estar atento aos detalhes, tem que estar atento, né? Tem que produzir a prova, né? Mas faz 2 anos que eu não vou no médico. Volta lá, faz uma consulta, vê com ele se é possível determinar. Porque ele já vai dar, não, essa pessoa tem há mais de 15 anos o quadro de deficiência. Aí ela vai ter uma contagem especial, vai ter menos tempo de contribuição, né? Isso não envolve, por exemplo, aposentadoria por idade, porque você tem que ter 65 anos completos, né? Tá com os 15 anos de deficiência e ter contribuído aí o tempo mínimo para fazer jus ao benefício. Certo. Por invalidez, é outra coisa. E é outra coisa. Por acidente, que não é auxílio acidente, ele é auxílio, não é aposentadoria. Tá? Aí são outros requisitos. Ele não é também para sempre, é temporário, né? Pensão temporário, vai depender de... Tudo isso depende de laudo médico. Então a pessoa não pode chegar com a cara e a coragem lá no aplicativo Meu INSS e pedir. É bom que ela já tenha os documentos em mãos. Ter tudo certinho ali documentando, porque isso tudo vai ser pedido. Exato. Se a pessoa no atendimento lá for questionada, ela já tem que estar com os dados dela na mão. Né? Se ela tiver CAD único, se ela tiver CPF, RG,
o endereço certinho, né? Porque eles vão perguntar tudo isso na hora do atendimento. Ah, certo. Aí se a pessoa para ir procurar o documento, aquilo trava. Ixi. E aí depois até destravar, o próprio aplicativo vai dizer, não, tá em andamento. Então é bom a pessoa já tá com tudo na mão. O advogado pode auxiliar? Pode. O advogado pode estar do seu lado na hora do preenchimento. Tá? Já com tudo separadinho. Tá? Então são cautelas que a gente está passando aqui para dar uma luz, para facilitar quem queira correr atrás do seu direito. Tá certo. Então, professor, eu gostaria muito de agradecer pela sua participação. Foram informações, acho que, muito importantes para as pessoas aqui que nos ouviram hoje, porque muita gente, acho que não conhece nem 10% de tudo isso, viu? Nem eu conhecia. É muita coisa. Obrigada pela participação, então. E fiquem atentos em nossa programação, que na semana que vem teremos mais uma entrevista com um especialista da Unifage, também sobre o transtorno do espectro autista, hein? Não perca. Obrigada, professor. Rádio News, música de qualidade e informação sob medida.